Fala Dev, para quem não me conhece, eu sou o Jonathan e nesse canal a gente fala sobre o Rust também. Hoje a gente vai fazer A ideia é fazer um desafio do Uber de back-end, desafio antigo deles lá, e a gente vai fazer em Rust, tá? A ideia é tentar resolver o problema deles lá. Vamos lá, vamos olhar a página lá. Então, o GitHub deles. Deixa eu ver. Code chat. Tá, esse é o desafio, tá? Deixa eu maior aqui. Então, basicamente é fazer alguns serviços aqui, está arquivado aqui no archive deles. Você pode escolher entre 4 serviços aqui. A gente vai escolher esse serviço de e-mail, então, uns requisitos legais, né? Falou que você pode fazer um UI, um X, etc, mas não é o caso, a gente vai fazer só backend, tá? Aí tem para cada desafio, a gente está olhando para esse serviço de e-mail. Basicamente, a gente está pedindo o seguinte: ó, criamos um serviço que aceite a informação necessária para mandar e-mail, sei lá, para quem quer o assunto, deve prover uma abstração para pelo menos dois meios providers diferentes. Caso um serviço esteja fora do ar, seu serviço tem que rapidamente fazer failover para outro provider, sem afetar o seu cliente. Aí deu exemplo aqui de alguns providers, né? Todos são de graça, etc. Você pode testar aqui. Arquitetura vai ser em back-end e front-end, a gente não vai fazer front-end, vai ser só o back, né? Blá blá blá, você pode usar as tecnologias. Criar readme, nem tem Rust aqui, mas a gente vai fazer em Rust. Tem Go e tal, nada. Front-end, host, tá, beleza, nada demais. Então basicamente, qual que é o desafio aqui? Se um serviço cair, tem que fazer failover. Eu vi uma menina resolvendo, só que acho que ela não considerou isso quando ela resolveu esse desafio em Java. Tá, então bom, vamos lá. Eu tô aqui já com o Rust instalado, etc. E deixando nos comentários algum outro assunto que pode aparecer aqui, eu vou passando, tá? Eu também estou aprendendo Rust, também não é uma coisa que minha linguagem principal também é Java, mas eu estou estudando e aprendendo, e a ideia é fazer esse vídeo junto com vocês aqui, até para desenvolver também. Bom, basicamente, então, eu vou usar um framework que chama... a gente vai fazer um caso aqui, um web service, né? E eu vou usar esse ActX aqui. Basicamente, importar ele. Vamos importar o search também para uma biblioteca, para quem não conhece, para fazer serializar e deserializar estruturas, etc. Aqui outra coisa também, eu vou usar o Copilot junto, tá? Então vocês vão ver muita coisa aqui do Copilot ser completado aqui, mas eu vou explicando. Vou pegar log também, log. Deixa eu expandir isso aqui. Bom, acho que de dependência seria isso. Bom, vamos deixar rodando aqui por enquanto. Até baixou já. Vou fechar isso aqui. Bom, vamos lá então. Vou começar um caso bem simples aqui. Vamos criar só pra gente ver se está funcionando. Vamos criar aqui um endpoint de index, por exemplo. Responder, response e... Tá, aqui a gente vai usar JSON. Aqui vai ser um get, por exemplo, mas... beleza. Tá. Vamos deixar logo ligado. Vamos compartilhar, despertar o Rust log.
Eu queria backtrack também. Backtrace. Opa. Backtrace, debug. Tá, beleza. Agora a gente pode criar um servidor. Tá, deixa eu voltar aqui, retorno results mesmo. É que a gente repassa, tá? Source index, beleza. Aqui vai ter. A gente vai fazer na porta. Pode ser 8090, por exemplo. Run await. Tá. Bom, vamos ver o que dá aqui. Deixa eu passar por debug aqui. Agora foi. Debug. Bom, beleza. Tá. Vamos criar uma pastinha aqui de HTTP. Pra gente criar os arquivos, né? Vou criar aqui um arquivo, sei lá, uber.htp. A gente fazer um get tentando vendo. Vamos ver se funciona. Aí, ó, aqui já. Ó, deu um ok. Não, beleza. Vou deixar até um. Bom, vamos escrever primeiro, a gente vai trocar depois. Certo? Tá, beleza, vamos começar. Bom, basicamente nosso back-end a gente começou, tá funcionando já. Vamos resolver agora o desafio em si, né? Só uma estrutura basicamente. Eu não vou organizar muito, tá? Porque a ideia aqui é tentar resolver o problema. Vamos criar só para não ficar muito bagunçado, um módulo de core, talvez. Vamos criar um core, depois um application, vai. Então aqui a gente vai criar um módulo em Rush, certo? Aqui a gente vai fazer. Então, vamos criar, por exemplo, um e-mail gateway. Vou colocar no main lá. Vou chamar de e-mail gateway, criar o arquivo. Outra coisa que eu acabei esquecendo, vamos importar uma async trait para a gente poder usar a função assíncrona que a gente vai precisar de uma abstração, né? No caso a gente vai usar uma interface, né? Porque o Rust não tem. Você tem trait, né? Que é os contratos, os combinados, né? Então vamos criar uma trait aqui. Que vai chamar. Pode ser meio gateway, né? Até o Copilot tá sugerindo. Tá. Vamos dar um derive de debug, né? Uma derive aqui. Não. Quero async trait aqui. Isso. Async function, send e-mail, tá. Então, vamos criar uma struct que é e-mail. Legal, vou compartilhar até deixar ela bugando. Vou criar um e-mail error. Pode ser uma string, velho. Vou chamar de e-mail result, por exemplo.
Tá, vai mandar um e-mail, devolver um e-mail? Ah, vou deixar ele devolver um e-mail, vai. Que eu passei por parâmetro. Vou adiantar aqui, deixar isso aqui para poder clonar. Tá, então passa e-mail e devolve um e-mail result. Bom, basicamente aqui eu estou fazendo um contrato, tá, gente? Então, basicamente, eu vou receber e-mail com parâmetro, na hora de mandar um e-mail, que tem lá o assunto, para quem, que poderia ter mais coisas, tá? Attachments, essas coisas. Mas vamos pôr só essas três coisas. Certo? A gente vai ter um result, que vai ser um e-mail se der certo, ou um erro, né? Que vai estar na descrição. Bom, beleza. Vamos criar agora por exemplo, agora que entra a ideia, né? A gente vai ter. Eu preciso de mais de um provider. 1, 2, 3, tanto faz. Vamos criar 2, mas eu não vou aí conectar com o provider, porque isso aí acho que não é o caso, né? Que a ideia aqui é tentar resolver o desafio, aí vocês até fica um exercício para vocês completarem essa parte. Eu vou fazer só a lógica do que eu precisaria. Então assim, eu não vou conectar na Amazon 6, tentar achar lib, etc. Não é a ideia desse vídeo, até porque ele ficaria mais longo. Tá, vamos criar aqui, por exemplo, o CES lá. CES, e-mail, gateway. CES. Acho que tá no modo aqui. Até completou aqui. Tá, vamos fazer o seguinte então. Agora, CES, e-mail, gateway. Eu não vou deixar pegando nenhuma, né? O novo. Legal, o papai já tá se ligando já. Isso mesmo. Opa. Era quase isso. Verdade? Não. Deixa eu fazer ele tentar fingir. Tá vendo um caminho aqui, mas. Nossa senhora, que bom isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, não é nada disso que eu quero. Eu quero só dar um print aqui. Aí, print não, né? No caso aqui eu quero dar um info aqui. Cortar trait. Import e-mail gateway. Eu acho que isso aqui não tá público. Não. Tá. Essas coisas têm que ser públicas. Deixa eu agora você cortar. Deixa eu fechar ali pra vocês verem melhor. Opa. Sendo e-mail via acesso, beleza. Então basicamente a gente vai ter uma implementação. E-mail gateway, instancio ele, não tem nada, né? E a gente vai deixar por enquanto só uma mensagem, tá? Então uma implementação do CES e a outra, por exemplo, send grid lá. Eu até vou copiar aqui, que seria igual, vamos supor. CES, send grid. Vamos supor. A gente chama ele aqui. Basicamente. Deixa eu fazer o que aqui? Send grid, mail gateway. Mail gateway, send mail via. Por exemplo. Retorno no e-mail, beleza. Tá, depois a gente faz as simulações. Bom, de abstração de e-mail é isso. Agora vamos criar um módulo de aplicação aqui, por exemplo.
módulo, né? Deixa eu só ver um negócio. Deixa eu criar aqui um core de e-mail. Isso aqui pra cá. Aqui vem pra cá. Deixa eu só pra organizar aqui. Depois eu subo no Scott no GitHub. Me deixa na descrição do vídeo. Opa. Pro main aqui. Acho que eu importei o módulo aqui, né? Node core. Não, beleza. Application, mesmo esquema aqui. Ah não, application não precisa. Vamos pôr aqui e-mail service, por exemplo. E-mail service. Vou declarar para ele qual é esse e-mail service. Legal, ele até tá já. Essa função vai ser assíncrona. Assim que. Vou declarar. Quem tá reclamando aqui? Ah, tá. Vou declarar aqui. Core Application. Beleza. Tá. Então, basicamente, mandar um e-mail. E na hora de mandar o e-mail, posso devolver o e-mail result. Seguindo aquele contrato meu lá, certo? Bom, qual que é o rolê aqui agora? E-mail service. Por exemplo, que aqui no e-mail result. E-mail result não tem. Que e-mail result é um tipo, acho. É um result, tá? Result, só pra gente por enquanto. Olha isso aqui, tá? A gente pegar a ideia. A gente printar aqui, certo? Tá, vamos voltar aqui. Vamos criar agora o endpoint do que recebe requisição para mandar o e-mail, certo? Vamos criar esse post, por exemplo, e-mails. Era a função. Pode ser isso aqui. Tá, nesse caso, vamos criar um struct que é o request. Então, esse Sentinel request, por exemplo. A gente precisa deserializar ela, ou deserializar, né? Então, aqui vai ter um to, assunto e o corpo, certo? O FX consegue chamar isso com o JSON aqui, né? Não, você consegue já trazer direto, por exemplo, vamos fazer aqui, o to aqui. Tá reclamando aqui? Não pode mover. Bom, vamos colar isso aqui.
por exemplo, aqui, ó, a gente vai receber um request, né? Ele vai serializar, o Arctic já tem esse, deixa eu chamar aqui, não precisar o nome inteiro aqui. E clonei aqui o tu só para responder de volta. Então vou mandar um e-mail e devolve o mesmo e-mail como resposta, tá? Vamos registrar aqui. Além disso, vamos criar o nosso service lá. Vamos ver, no service, certo? E new. Tá, vamos clonar isso aqui. Esse cara precisa ser clonável. Não, acho que isso aqui é data, né? Não é, desculpa. Data new aqui. Isso não. Bom, beleza. Aqui eu vou ter que mover para dentro. Tá, agora eu consigo. Já que eu explico, deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Por exemplo, aqui vou receber também aquele e-mail service lá. Até fiz aqui. Vamos só chamar, só para. A gente constrói aqui um e-mail, uma referência para e-mail aqui sobre a gente. Legal, tudo aqui, e-mail. Deixa eu ver bonitinho aqui. Então, vamos construir lá o e-mail, né? Que é o nosso. Deixa eu importar. Ele tá reclamando que não é público essas coisas, certeza. Isso. Agora. Tá, eu consigo chamar. Vamos fazer o seguinte. Lá, eu torno o result, certo? Então. Match aqui. Result. Se for ok, é o. Essa ideia, basicamente. Se for ok, aqui vai ser o e-mail, né? A gente pode pegar daí. Opa. E que se der erro, por exemplo, responses, não falo que o serviço não está disponível. Aqui deve ser aquele e-mail error aqui. Certo? Bom, deixa eu ver aqui se eu não tô. Então vamos lá por parte. Basicamente eu criei uma abstração. Para representar meu request, né, que vai ser um tool, subject e o corpo. Aqui eu estou recebendo na minha função o serviço de e-mail mais esse request já parseado, né? Eu vou construir lá meu objeto eu vou instanciar lá um e-mail, né? Passando que veio do JSON, vou passar para o meu serviço mandar e ver o resultado. Se deu certo, eu respondo de volta passando o e-mail que chegou. Se der errado aqui, no caso, vamos supor, eu tentei mandar, um servidor de e-mail não conseguiu. No meu caso tem que ser os dois, né? Porque a gente tem aquela regra de se um der errado, o outro já assumiu. Vamos ver o que isso aqui compila. E-mail
e-mail gateway no core. Isso aqui não é público. Deixa eu ver aqui. E-mail gateway. Core e-mail, né? Opa! Deixa eu agora vai. Não? Aqui no meu caso. Depois ficou errado. Beleza. Tá, então subiu. Vamos, enquanto... Deixa eu... Vamos criar aqui no... Ah, não criar não. Ah, pode ser. Vamos testar aqui já, pra deixar pronto. Vamos dar um post então. Aqui. Vamos por exemplo, meu endereço de e-mail. Subject. Subject. My body, por exemplo. Tá. Por exemplo. Então vamos tentar mandar esse post aqui. Então, legal. Ele já respondeu. Respondeu pro meu e-mail lá. Se eu vier aqui, por exemplo, trocar aqui o .com.br, ele vai responder outro lá. A ideia é que ele, na verdade, ele tem mais coisa lá, tá? Vamos só para a gente ver de novo. Ó, .com.br. Beleza? Então vou voltar aqui no log também, já deve ter. Ó, no log aqui já está passando lá no meu send-mail. Deixa eu ver no e-mail service, só no e-mail service está passando. Mas é o que a gente fixou, né? Agora a gente vai fazer lá a rotina mesmo que precisa. Bom, até agora estamos indo bem. Fecha. Tá, vamos lá. Então, aqui já tem a mesma instrução. Mail service. Beleza. Aqui tá tudo fixo, né? Aqui que vai entrar o meu algoritmo, né? Então eu vou fazer o seguinte. No e-mail service, eu vou falar qual que é os gateways que ele vai precisar, certo? Tá, a gente vai receber aqui meus gateways e please só basicamente esse. Tá, então basicamente a gente vai receber um conjunto dessa trait aqui, né? Se quiser essa palavra-chave dynamic aqui, porque dentro de um box, box é smart pointer, para quem não conhece, no Rush, né? Porque assim, como eu tenho que saber isso em termos de compilação, uma coisa dinâmica eu não sei que tamanho que é, porque eu não sei o que pode vir. E tem que ter um tamanho, então seja, eu preciso alocar a memória, mas eu não sei o que eu aloco, porque eu não imagino o que seja que vai chegar. Aí tem um cara que chama Smart Pointer, que é um box, por exemplo. Tem outros, né? Box é um deles. Então, basicamente, ele é uma coisa que é conhecida em termos de compilação, que eu consigo separar um espaço. Que daí depois vai vir o que realmente vai ser instanciado, né?
Basicamente isso quer dizer esse conjunto de box dynamic aqui. E vec é de vector mesmo. Tá? Beleza. Bom, qual vai ser o rolê aqui de como eu vou implementar isso? Existem várias formas de implementar, né? Vamos supor, poderia dar um peso, eu poderia fazer um para cada servidor, vamos supor, eu tenho dois, então manda para um, manda para outro, manda para um, manda para outro, para balancear, se eu quisesse. Eu poderia pôr por peso, etc. O algoritmo 3 vai, mas aqui eu vou resolver do jeito mais simples possível, que é o seguinte: eu tento o primeiro, se o primeiro não conseguir enviar, tento o segundo. Então, internamente, o sistema tem um pouco de resiliência, certo? Então, basicamente, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar os gateways, vai iterar sobre ele. Iterar. O Copilot acertou mais ou menos, ó. Então, basicamente, vou tentar pegar o primeiro. Se deu certo, aqui vai ter um e-mail, tá? Aqui e-mail.turone. Se deu errado, aqui ó, se deu erro, vou printar e vou mandar continuar. Opa. Aqui a gente pode pôr a versão. Ó, então é o seguinte. Então eu vou registrar meus gateways, certo? Pode ser 1, 2, 3, 10, etc. Posso até travar aqui e falar, ó, isso aqui não pode ser menor que 2, que é a nossa regra lá, né? Vamos supor, se quisesse. Poderia fazer aqui uma regra aqui, por exemplo. Menor que 2, por exemplo. Acertou aqui, que é pelo menos 2 gateways, certo? Bom, beleza. Então, basicamente, a gente vai instanciar eles. Aí, para cada vez que tentar e-mail, ele vai tentar pegar o primeiro e tentar enviar. Se der ruim, ele vai tentar pegar o segundo. Se o primeiro der certo, beleza, ele retorna. Se não, ele continua tentando, até conseguir. Se ele não conseguir com ninguém, aí eu posso retornar o erro aqui. Poderia, por exemplo, acumular aqui os erros que foram dando, etc. Mas não vem ao caso aqui. Isso aqui vai ser logado dentro do nosso logger lá, né? Beleza. Agora as coisas vão começar a quebrar, né? Tá. Vamos pro nosso mail agora. Embaixo lá. Beleza. Ó, então, deixa eu deixar aqui mail service. Agora, bom, a gente vai ter vamos ver aqui isso. Tá. Isso que eu queria, mas não é isso que eu queria. Então, deixa eu fazer o seguinte, box. Aqui vem. Então, basicamente, vamos instanciar lá o SES, né? SES meio gateway. Não. Deixa eu mandar curso aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Tração do público.
Vamos aqui. Tá. Eu quero que seja público aqui. Aí aqui eu posso pôr o C, certo? E o SendGrid. Tá, beleza. Então, ou seja, deixa eu quebrar aqui pra vocês verem. Então, basicamente, eu criei um gateway, o segundo gateway, botei um service que recebe os gateways em si, certo? Dentro do Smart Pointer lá. Aí basicamente vai rodar a nossa regra já. Vamos ver. Meio gateway, implementar clone, vec. Deu erro. Clone não é satisfeito. Por quê? Tá. Oh, caramba. 4. Deixa eu vou me adiantar aqui. Isso aqui vai precisar compartilhar. Então eu vou falar que a administração precisa também. 500 são duas trends, né? Uma poder sincronizar para ser thread safe, né? Porque imagina, eu estou compartilhando no service. Service em tese, eu tenho que garantir que ele pode ser compartilhado entre threads, né? Então eu vou aumentar a assinatura aqui para já prever isso. Tá, isso aqui tem que ser um arc. Bom, beleza. Em tese, vamos ver. HTTP. Vamos ver se funciona. Bom, ultimamente foi. Ó, respondeu aqui pro meu e-mail. Mas, dessa vez, ó, ele usou o SES lá, ó. Certo? Então ele tá usando o SES aqui, deu certo, voltou embora. Vamos fazer o seguinte, tentar simular o SES dando errado. Ele vai tentar o SendGrid, nesse caso aqui. Estamos no meio. Bom, o SES. Deixa eu fechar essas coisas aqui. Tá, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Vai ficar legal, vai. Vamos deixar um randômico. Eu acho que tem lib para isso. Random? Não tem. Ah, legal. Boa. Não podia usar essa lib aqui. Vamos tentar fazer um esquema aqui. Em alguns casos ele falha, em alguns casos ele dá certo, certo? Então, ou seja, vai ser aleatório aqui. Vai pegar um booleano randômico aqui. Se der erro, vai dar ruim. Se der certo, ele vai falar que mandou. Então, nesse caso, vamos ver o que vai dar, né?
Então vamos tentar de novo. Vamos ver o que rola. Ó, mandou, mas eu não sei se foi o do... Ó, o Cs mandou. Vamos mandar de novo. Opa. Não é isso que eu queria. Opa. Então nesse aqui. Seja de novo. Olha lá. O Cs falhou. Ele mandou pelo SendGrid agora. Então, ou seja, ó, o anterior ele mandou pelo Cs. Ó, não consegui mandar. Ele escolheu o SendGrid e mandou. Então, basicamente, isso aí é o que eu estou falando. Que eu consigo ter resiliência por no mínimo 2. Assim, se fosse pensar, o desafio não fala sobre escala e como é que é, talvez seja o jeito mais simples de pensar isso aí, que a gente tem um seletor, né? Basicamente, para evoluir por um terceiro, quarto, é implementar a trait lá e incluir no meu serviço lá, então. Se a gente quisesse... deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente vê a estrutura do projeto. Mais casos, né? Então, basicamente, para expandir isso aqui é fácil. Basicamente, você cria o seu outro provider, inclui aqui. A gente poderia fazer peso, por exemplo, lá, eu poderia na própria trait falar ó, qual que é o peso daquele e-mail e dividir a carga. E só para ter uma ordenação, né, de maior importância. Podia falar, manda para um, manda para outro, para dividir os hosts, mas assim, em tese, como eles no requisito eles não falam muita coisa, porque assim, poderia ter, tem vários casos, recebe, manda por uma fila, ou recebe, guarda no banco de dados e tenta disparar depois com essa rotina de tentar. Bom, essa é uma possível solução, tá, gente? Ela se limita a ser simples e fácil de entender, né? Bom, é isso. Se gostou, deixe comentários sobre mais assuntos ou sobre o que eu falei aqui, dúvidas que você tenha. Curte aí para chegar em mais gente e compartilha também. Fechou? Qualquer coisa deixa os comentários aí e eu tento responder. Valeu? Até mais.